filosofia da ciência. Um exemplo de interconexão entre a filosofia e a... Bom, isso é o que nós, ou a maior parte das pessoas imagina que é assim e gostaria que fosse assim. Bom, e a palestra de hoje, sobre o que ela é? A partir daqui, né, eu acho que vocês vão poder aproveitar essa palestra de duas maneiras. Tá? Quem já viu o filme Matrix, não é um filme tão novo assim, mas é um clássico, digamos assim, da ficção científica, vai reconhecer essa cena do filme, né, onde você tem um ator principal, um personagem, que ele não sabe muito bem se ele está vivendo num mundo de fantasia ou se aquilo é a realidade. E um outro personagem oferece a ele uma possibilidade, né? Ele pode tomar o comprimido, a pílula azul, e ele vai acordar para a vida dele normal, vai voltar para a vida dele normal, acreditando no que ele acredita e vida que segue. Ou ele pode tomar a pílula vermelha e ele vai enxergar o que seria a realidade daquele, né, mundo lá em que ele habita, em que ele vive. Né? E ele deixa uma coisa bem clara: ele só está oferecendo a verdade, nada mais. Essa é uma diferença da ciência. Então, aqueles de vocês, né, que chegarem ao final da palestra de hoje ou do curso e simplesmente estão preocupados lá com as 12 horas para contabilizar, né, nas universidades, enfim, vão ter assistido umas palestras e vão tocar a vida de vocês normalmente sem nenhum problema. Tá? Vão continuar acreditando nas coisas que vocês queiram acreditar e tocando a vida. Aqueles que tomarem a pílula vermelha vão talvez começar a jornada do conhecimento científico. E o conhecimento científico, diferentemente do sistema de crenças, ele não promete nenhum tipo de conforto, ele não promete nenhum tipo de alento, ele te promete a verdade, por mais dura que às vezes essa verdade possa ser. Né? Então, vamos dar prosseguimento aqui. Cada um de vocês, intelectualmente, vai, né, ao longo da jornada, decidir que pílula toma, mas eu já mostro para vocês que, né, se a gente tomar a pílula vermelha e quiser enxergar a realidade, a relação entre os caminhos que a gente pode utilizar para buscar as respostas às nossas perguntas, as relações entre esses grupos, é assim, e não aquela relação que a gente viu anteriormente. Então, percebam que você tem uma relação da filosofia com a crença e da filosofia com a ciência. Tá? A filosofia, ela conversa, ela dialoga com os outros dois caminhos de buscar respostas, mas o sistema de crenças e o sistema científico e o método científico, eles são antagônicos, eles são incompatíveis, tá? Por natureza, pela maneira como você vai buscar essas respostas. Tá? E por que é assim? Vamos começar a entender um pouco, né, e tentar desvendar o que está por trás da Matrix. Né? Isso está muito relacionado com cognição, ou seja, nós como espécie a gente evolui, tá? Nossa espécie surge, e a cognição é uma área, né, da ciência que procura entender como que, através dos nossos sentidos, visão, paladar, tato, olfato, né, a gente pega essas informações do ambiente, da natureza, do ambiente que nos rodeia, essas informações são levadas para o cérebro e são, né, traduzidas, são trabalhadas para o cérebro para a gente compreender as mensagens e as informações que os sentidos captam. Né? Então, os sentidos captam as informações, as nossas percepções, e o nosso cérebro trabalha tentando, né, colocar alguma ordem, ver algum padrão, enxergar o que está acontecendo. Tá? Existem duas maneiras, digamos assim, duas vias cognitivas que ocorrem na nossa mente. A primeira via, chamada de via rápida, ou sistema 1, como está aí, ele é um sistema que ele ocorre, né, de maneira automática, sem nenhum esforço, ele é baseado na intuição. Então, essa via rápida, ela está ligada o tempo todo. Você nem percebe, é o que a gente chama do inconsciente. Tá? Isso está funcionando no nosso cérebro 24 horas por dia, 7 dias por semana, o tempo todo essa via está funcionando. Tá? Essa é a via, digamos assim, com a qual o nosso cérebro evoluiu desde que nós éramos primatas, né, primitivos lá na savana africana. Tá? Uma vantagem do sistema 1 é que ele consegue coletar informações de uma maneira muito rápida, tá? E passar essas informações para o nosso cérebro. O grande problema dele, né, é que ele é bem passível de erro.
Então, a gente tem chances muito grandes de ter percepções equivocadas sobre o que está acontecendo no ambiente à nossa volta. Tá? E, novamente, só para reforçar, esse é um sistema que está acontecendo o tempo todo, você não precisa estar prestando atenção, né, ou tendo qualquer tipo de esforço intelectual ou físico ou nada para que isso funcione. Esse é o nosso cérebro funcionando, né, é a base de funcionamento do nosso cérebro. Tá? A gente tem o segundo sistema, que é o sistema 2, ou chamado de pensamento lento. Tá? Esse tipo de pensamento, ele não funciona automaticamente no nosso cérebro. Ele precisa ser, digamos assim, entre aspas, ligado e desligado. Tá? Com isso, você precisa gastar tempo, você tem que ter um esforço para, né, digamos assim, para coletar informações dessa maneira. Geralmente, ele só é utilizado, a gente liga ele quando a gente quer resolver problemas específicos, tá? E que demandam um pouco mais de atenção, de esforço. Consequentemente, ele é um sistema muito mais lento de obtenção de informação, mas ele é um sistema muito mais confiável e ele tem muito menos chance de erro, ok? Então, vamos lá. Algumas características básicas desses dois sistemas, né? Então, o sistema 1, que é o rápido, a gente pode chamar também de intuitivo, em alguns lugares se referem a ele dessa maneira, ele é inconsciente, como eu falei, está automaticamente, está ligado o tempo todo, você nem percebe isso, e lembre-se que o sistema 2 ele é consciente, você precisa ligar a chavinha para ele funcionar. Se você não fizer isso, você está funcionando no sistema 1. O sistema 1 está relacionado com o que a gente chama de intuição, e o 2 é uma coisa racional, você tem que analisar dados, você tem que, né, coletar informações, racionalizar elas, categorizar, pensar em cima. Tá? Novamente, não intencional, né, de maneira inconsciente, enquanto que o outro você precisa conscientemente, digamos assim, prestar atenção para ele entrar em ação. Um é rápido, o outro é lento, um é sem esforço, o outro é com esforço. Um é associativo, ou seja, conhecimentos prévios, coisas, experiências prévias que você já teve influenciam na hora que uma nova informação está chegando, tá? Enquanto que o sistema 2 ele é neutro, ele não se deixa uma informação nova, a princípio ela não se deixa influenciar por qualquer experiência prévia que você já tenha tido na vida. O sistema 1 é rígido, ele é muito resistente a qualquer tipo de mudança nos paradigmas que você tem de mundo, enquanto que o sistema 2 é mais flexível na possibilidade de você mudar concepções que você tenha. O sistema 1 ele é categórico, o mundo é preto e branco, bom e mal, tá? Enquanto que o sistema 2, o mundo ele é tons de cinza, ele é complexo, né? E o sistema 1 ele tem uma tendência de se manter no status quo, enquanto que o sistema 2 ele vai analisar cada informação de maneira individual e depois vai ver como ela pode se encaixar nessa visão mais geral de mundo que a gente tem. Né? O grande problema, né, que a gente tem, então, basicamente, o sistema 1, tá, ele está muito ligado a um sistema de crenças. Então, quando a gente, né, tenta encontrar respostas pelo sistema de crenças, basicamente o cérebro está atuando via sistema 1. E quando você está pensando no método científico, o seu cérebro vai estar atuando basicamente no sistema 2, na via 2. Tá? O problema é que algumas pessoas, né, argumentam de que tudo bem, então, peraí, então essas duas coisas podem ser incompatíveis, antagônicas, mas existem autores que argumentam que você pode compartimentalizar os caminhos de encontrar resposta no seu cérebro, digamos assim. Então, para alguns momentos da sua vida, você vai utilizar o sistema 2 e em alguns momentos da vida você vai utilizar o sistema 1. Tá? Então, é como se a gente tem um autor brasileiro que chama isso de escaninhos mentais, está aí, né, a representação na figura, mas como se a gente estivesse compartimentalizando essas coisas. Tá? O problema disso é que, na verdade, isso é uma falsa ilusão. Tá? É o sistema 1 dizendo que essas coisas são compatíveis, quando elas não são.
Então, no fundo, em algum momento, se você acha que você consegue trabalhar né, o seu cérebro com os caninhos mentais, em alguns momentos eu vou ter pensamento racional, em outros momentos eu vou ter pensamento rápido, pode ser que em algumas coisas você consiga fazer isso, mas vai chegar situações, e eu vou dar alguns exemplos mais lá para frente, quando em uma determinada situação coloca essas duas coisas em antagonismo, em questão, isso se quebra, porque na verdade você não tem duas vias dentro do seu cérebro, né? Um cérebro é um só, e a gente tem que trabalhar o tempo todo. Tá? Uma argumentação, uma analogia que é bem interessante de fazer, que alguns livros colocam, é que essa via 2, vocês viram que ela precisa de esforço, ela precisa de trabalho, de dedicação, e ela é lenta, né? Então, da mesma maneira que um atleta olímpico, por exemplo, ele precisa se dedicar, ele precisa treinar, fazer musculação, ter uma boa alimentação, ter um bom sono, para ele estar fisicamente no ápice e sempre ter um bom desempenho, tá? Para você conseguir ter pensamento crítico e racional, para você conseguir, né, digamos assim, utilizar a via 2 de pensamento do cérebro, isso exige esforço. Você tem que trabalhar, você tem que se dedicar como um atleta olímpico dedica a parte física, né? Um cientista ele tem que fazer, digamos assim, a sua musculação mental, o seu trabalho, a sua dedicação para trabalhar essa via 2. Se você não fizer isso, ela vai ficando atrofiada, e no momento que você precise de utilizar ela, você acaba não conseguindo ou tendo muitas dificuldades. Tá? Então, pensamento crítico e racional, né, o método científico, não é uma coisa, como a própria via, não é da via 1, então ele não é intuitivo, ele não é fácil, ele não é, né, óbvio, digamos assim, de ser aprendido. Precisa ser aprendido e precisa ser trabalhado. E a gente vai ver depois que isso é algo incompatível com os escaninhos mentais, a gente vai ver uns exemplos lá no final da palestra. Né? Alguns exemplos de como essa cognição pode enganar a gente, como a via 1 pode enganar a gente. Né? Depois, quem quiser, pode procurar, tem esse experimento no YouTube, né? O vídeo do experimento no YouTube é bem interessante. O Daniel Simmons, um estudante, um estudioso de cognição norte-americano, ele fez um experimento já há muitos anos, que se tornou famoso, vocês talvez já tenham ouvido falar, do gorila invisível, tá? Para mostrar exatamente como essa falsa percepção, ou seja, o sistema 1, ele faz com que você acredite que você é um bom coletor de informações, e que as informações que os seus sentidos coletam e levam para o seu cérebro, elas são confiáveis e elas são verdadeiras. Tá? Aqui eu só estou apresentando duas, tem várias, né, o Daniel Simmons mostra vários exemplos de por que isso tem problemas, mas tem um que ele chama de cegueira de atenção e o outro que ele chama de cegueira de mudança. E como é que foi esse experimento que ele fez? Que vocês entrem aí no vídeo no YouTube e busquem. O vídeo é o seguinte, começa o vídeo, né, como está mais ou menos ali as pessoas, né, está pequenininho ali, mas você tem 6 pessoas com 2 bolas de basquete, 3 vestidas de branco, 3 vestidas de preto, e no começo do vídeo ele pede para você prestar atenção em quantas vezes o time de branco vai passar a bola entre si, você tem que contar. E aí o vídeo começa, as pessoas estão lá batendo bola, jogando uma para outra, e você fica contando. Tá? O vídeo chega ao final, ele pergunta quantas vezes, né, a bola foi passada entre os jogadores do time branco. Aí você dá lá a sua resposta, 15, por exemplo. E aí ele pergunta, você durante o vídeo percebeu um gorila passando no meio da quadra? A esmagadora maioria das pessoas não percebe o gorila passando no meio da quadra. Tá? Mas agora, aí depois que ele fala, você passa o vídeo de novo, aí você começa a prestar atenção, e aí você vê o gorila passando na quadra. Nossa, como que eu não percebi isso? Agora você percebeu o gorila? Percebi. Mas você percebeu que o pano de fundo lá do palco onde eles estão jogando a bola mudou de vermelho para laranja? A maior parte das pessoas não percebe isso. Né? E aí você passa o vídeo de novo, aí você vê o gorila e percebe que a cor muda. E aí ele fala, e agora você percebeu que 2 jogadores do time preto saíram e entraram 2 novos? As pessoas não percebem. Né? Isso é o seguinte, o nosso foco, os nossos sentidos, e aí eu vou falar principalmente da visão, que a gente é um primata, né? A visão é o nosso principal sentido, a gente tem um foco, né? Quando é apresentada qualquer coisa, a gente coloca um foco naquilo que você considera mais importante ou mais relevante. Tá? E você presta atenção naquilo. E o que acontece
é que o nosso cérebro, ele simplesmente não está registrando a visão, né? Ele não registra as coisas que vocês não consideram importantes. Tá? Tem até um ramo de pesquisadores que defendem, por exemplo, que o uso de testemunhas em corte deva ser bastante reduzido e minimizado o uso. Porque a gente tem evidências cada vez maiores de que testemunho ocular é altamente falível, né? Porque as pessoas, e aí depois é engraçado, tem outros vídeos, se vocês verem esse do gorila, vocês vão prestar atenção, eu já falei, né, vocês já vão ver o que acontece lá, mas o Daniel Simmons tem vários videozinhos que mostram isso, né? E o que é mais surreal é que, ou seja, o seu cérebro não registra, né? Mas se depois alguém faz uma pergunta para você sobre, por exemplo, um acidente de carro ou um evento que aconteceu muito tempo atrás, o que o cérebro não registra, como você precisa de uma imagem completa, o que acontece? O nosso cérebro, ele constrói para tapar, digamos assim, os buracos de que não foram registrados. Então, a gente se auto-mente, o cérebro mente para ele mesmo. E como é o próprio cérebro que faz isso, você acredita que aquilo é verdade. Né? E a gente tem vários exemplos, tem vários, né, experimentos mostrando esse tipo digamos assim, de viés cognitivo, né, que já mostram para a gente que confiar demais nos nossos sentidos e nas nossas percepções é um grande problema. Nós temos muitas falhas e nós somos péssimos captadores de informação. Assim, o método científico serve exatamente para corrigir esse tipo de coisa. Né? Mas isso ocorre no sistema 1, que é basicamente o nosso sistema, é o sistema principal pelo qual o sistema de crenças acaba trabalhando. Né? Só uma outra rapidinha, um outro exemplo de viés cognitivo, se eu pedisse para a maior parte de vocês, né, já vou né, deixar mais direcionado para a gente não ficar muito grande, mas descrevam em termos de coloração essa flor que está na imagem. Tá? Como perceber? A pergunta desculpa, como é a coloração da flor que está na imagem? Essa é a pergunta. Tá? Uma pergunta bem óbvia, bem objetiva. Como é a cor da flor que está na imagem? Tenho certeza que a maior parte de vocês vai me dizer, ó, tem um caule verde, as pétalas são amarelas, né? Tem um centro ali que parece uma cor mais escura, marronzado, enfim. E aí, novamente, só para mostrar, esse viés cognitivo é o que eu chamo de ilusão de sentidos. Tá? Porque você está vendo amarelo, e aí eu vou falar, vocês têm certeza que é amarelo? Tenho certeza que é amarelo. Né? Mas, e aqui? O que acontece? Né? Nós, humanos, enxergamos essa flor como amarela. Uma borboleta enxerga essa flor de outra forma. Uma abelha de outra forma, um cachorro de outra forma, um cavalo e um morcego. Tem aí as diferentes né, maneiras como diferentes espécies de animais enxergam a mesma flor, é a mesma flor, ok? Então, percebam, se eu quero entender a natureza da flor, a minha pergunta foi, como é a cor da flor, e não como eu percebo a cor da flor. Faz toda a diferença. Então, quando a gente está buscando a resposta para uma pergunta do ponto de vista científico, e você quer entender a realidade, eu não posso confundir a minha percepção da realidade com a realidade. Se eu fizer isso, eu vou estar cometendo um erro muito grande. Se as minhas perguntas têm relação com como os seres humanos enxergam e se relacionam com a flor, eu posso dizer que ela é amarela. Mas, por exemplo, se eu quero entender como que os polinizadores dessa flor, os insetos, né, utilizam de pistas visuais para saber como visitar e tudo, e eu achar que os insetos enxergam a flor da maneira que eu enxergo, eu vou estar cometendo um equívoco gigantesco e eu vou estar né, entendendo o processo de polinização de maneira errada. Né? E até que se eu quero ter uma pergunta mais esotérica, qual é a essência? Como é que é a flor de verdade? Ou seja, a nossa visão, por sermos primatas, eu enxergo dentro só do espectro visual. A gente não tem a capacidade de enxergar alguns comprimentos de luz no infravermelho ou no ultravioleta, por exemplo, que outras espécies têm. Tá? Então, se eu quero entender como é que é, de fato, né, a natureza de coloração de uma flor, eu deveria pegar uma máquina fotográfica, por exemplo, e colocar filtros que me permitam enxergar os espectros de onda que eu não enxergo, para eu entender a natureza do que eu estou estudando. Né? Mas isso parece óbvio depois que a gente fala, mas, novamente, como né, o nosso cérebro funciona o tempo todo no sistema 1, quando a gente bate o olho, né, e ainda mais para um leigo, você vai jurar que a flor é amarela e que você tem certeza disso.
Mas a flor não é amarela. Você vê ela amarela, mas ela não é. Né? Então, esse é um exemplo de como o sistema 1, né, de pensamento do nosso cérebro, ele pode enganar a gente, ele pode levar a gente a falsas conclusões e enxergar coisas que não são reais. Né? E como esse sistema 1 está ativo o tempo todo, isso às vezes faz com que a gente se engane, né, e passe, né, de fato, ter uma crença de que aquilo é verdade, quando no fundo, é o nosso próprio cérebro enganando a gente. Né? E aí tem uma frase do Carl Sagan que, para mim, é bem simbólica disso, né? E ele diz que o primeiro pecado da humanidade é a fé, é você, de fato, aceitar, na verdade, o que ele está falando é você aceitar o sistema rápido de pensamento, porque isso pode te levar a muitas conclusões erradas. Né? E a primeira virtude, a dúvida. Né? Quando a gente começa a se questionar se nós somos, de fato, bons observadores e se a gente não precisa de algum tipo de ferramental para ajudar a gente a, de fato, começar a desvendar as respostas reais para as perguntas que a gente tem sobre o mundo natural. A ciência, então, que é o caminho 2 do cérebro, né, o caminho lento, o caminho complicado, difícil, ela é muito mais uma maneira de você pensar do que um corpo de conhecimento. Então, as pessoas que também imaginam que, por exemplo, a biologia, o que define a biologia, né, ou a física, ou a química, é o objeto de estudo, está enganado. O que define as ciências é o método científico. Todas essas, né, seja biologia, física, química, matemática, astronomia, o objeto de interesse é diferente. Então, eu tenho interesse pelos animais, eu fui, né, ser biólogo, a Amanda tem interesse por sei lá, né, átomos, prótons, foi ser física, né, quem gosta de astronomia vai seguir astronomia, mas todos nós temos na base a mesma maneira de observar o mundo natural, que é o método científico, que, se eu não me engano, o professor Fausto vai detalhar ele bastante com vocês na sexta-feira, na palestra dele. Tá? Mas, então, na verdade, o que define a ciência é não só o método, mas é a postura dos pesquisadores em relação ao método. Né? O método científico, ele demonstra falhas. Então, o sistema 1, o sistema de crenças, como você acredita, ele não é passível de ser falsificado. Porque se você acredita que uma coisa é verdade, ela é verdade. No método científico, eu tenho a capacidade de identificar o que está certo e o que está errado. E com isso, eu vou, né, descartando as noções erradas sobre um determinado tema que eu quero estudar, que eu quero entender e compreender, e com isso eu vou avançando. A ciência, ela aprende talvez aprenda até mais com os erros dela do que com os acertos. Os erros são tão importantes em ciência quanto os acertos. E a divulgação dos erros também é importante. Isso é uma outra coisa que a gente escuta muito, né? As pessoas criticarem a ciência porque ela errou. Um cientista que erra, ele já está deixando para os outros cientistas que vêm depois, esse caminho aqui, ele não leva a lugar nenhum. Não entra nesse caminho, porque a gente já sabe que ele está furado, segue por outro. Tá? Então, o erro, na verdade, não é uma fraqueza, mas o erro é uma força da ciência. Mas os cientistas, Daniel, não precisam ter a mente aberta? Sim, ter a mente aberta é fundamental, né? Então, eu não posso ser completamente cético a tudo e ser, né, contrário a qualquer nova informação, que isso não me permite reconhecer coisas novas ou aceitar coisas novas. E isso seria, na verdade, contraproducente com a própria ciência. O Carl Sagan, ele elaborou esse quadrinho aí, ele chama de Matriz de Sagan, onde a gente pode ver características de pensamento, né, e aí está relacionado um pouco com o sistema 1 e com o sistema 2, e se você deve ser mente aberta, mente fechada, crédulo ou cético, e como isso provavelmente te leva a caminhos de como aqueles caminhos de como a gente busca respostas, de quais são os caminhos que talvez você esteja mais suscetível a seguir. Né? Então, por exemplo, né, mente aberta. Sim, a mente aberta associada a uma postura cética é basicamente o que faz um cientista. Eu tenho que estar aberto a ideias novas, mas eu não tenho, simplesmente porque uma ideia me é apresentada, eu não preciso aceitar ela de imediato como verdade. Tá? A gente precisa passar por aquele crivo, aquela análise cuidadosa de evidências, de fatos, para ver se aquilo vai ser corroborado ou não e se vai ser aceito ou rejeitado.
Tá? Então, isso é a essência do pensamento científico. Tá? Agora, uma pessoa que tem a mente aberta, mas que seja muito crédula, ela vai acabar acreditando em qualquer coisa que é apresentada a ela. Né? Ela não tem um filtro tão bom assim. E isso acaba fazendo com que essa pessoa acredite em no que a gente chama de pseudociências, que são, né, coisas que são mostradas para você sem nenhuma prova, sem nenhum embasamento, e você acaba acreditando simplesmente porque acha que aquilo é uma novidade interessante, porque quer acreditar naquilo, ou porque não tem nenhum filtro, na verdade você aceita qualquer coisa que é apresentada. Tá? Em outro contraponto, a gente tem lá, né, o pensamento fechado e cético. Aí a gente entra, por exemplo, no negacionismo climático ou nos movimentos anti-vacina, né? E se eu tenho um pensamento fechado e eu sou crédulo, na verdade a gente está entrando aí na seara das teorias das conspirações. As pessoas acham que tem conspiração por trás de tudo, que, né, o mundo é dominado por entidades ou grupos e que estão por trás de fazer, né, movimentos que vão dominar as pessoas, enfim, tá? Sem nenhum embasamento, sem nenhuma evidência que isso de fato exista, né? Algumas pessoas podem transitar em várias dessas caixinhas, tá? Na verdade, tem pessoas que transitam em várias delas. O ideal era que um cientista ou uma pessoa de pensamento crítico e racional se mantivesse só na caixinha da ciência. Mas a gente vai ver que, infelizmente, não é necessariamente assim que acontece. Próximo slide. Bom, a essência do método científico está aí. Novamente, eu não vou entrar em detalhes, porque na palestra de sexta-feira o Fausto vai apresentar isso para vocês bem detalhadamente. Mas, né, como é que é o método científico, a grosso modo? A gente faz uma observação, dessas observações a gente tira uma pergunta, um questionamento, a gente levanta hipóteses, que são, né, o que a gente acha que pode explicar essa observação que a gente fez, a gente testa essas hipóteses com experimentos, seja em laboratório, seja no mundo real, né, seja com simulações de computador, a gente faz as análises dos resultados, geralmente são análises estatísticas, exatamente para tirar o viés de observação, os vieses cognitivos que a gente falou no começo, né? E a gente chega numa conclusão. Geralmente, num bom trabalho científico, quando você responde aquela primeira pergunta que te motivou a entrar nesse círculo, você responde total ou parcialmente aquela pergunta, mas nesse movimento, nesse círculo, várias perguntas novas surgem. Tá? Então, uma coisa que também é bem característica do movimento, do método científico da ciência de modo geral, é que quanto mais a gente estuda, mais dúvidas aparecem, mais coisas para estudar aparecem. Tá? A ciência, ela também não tem vergonha nenhuma, na verdade, né, o nosso conhecimento ele já avançou muito, a gente conhece muito sobre o mundo natural, mas o que a gente conhece ainda é uma fração relativamente pequena do que, de fato, a gente tem para conhecer. Enquanto que o sistema de crenças ele é mais rígido e imutável, ele não permite muito mudanças desse tipo dentro daquele sistema. E quando a gente está nesses debates, a gente escuta muito, né, principalmente lá nos grupos de WhatsApp da família, nesses debates acalorados que tomaram a nossa sociedade nos últimos 3, 4 anos, sobre né, o que é uma evidência científica. Né? Os pesquisadores tanto falam de evidência científica, e aqui no slide a gente mostra para vocês um pouquinho o que é evidência, com diferentes pesos, tá? E o que não é evidência científica. Então, basicamente, para ser evidência científica, tem que ter passado por revisão por pares e ter sido publicado em alguma revista científica. Né? Mesmo assim, isso não garante que aquela informação tem um peso, uma evidência muito forte. Então, aqui, né, por exemplo, lá na base da pirâmide, vocês veem uma coisa que foi muito comum, por exemplo, na nossa realidade atual, né? Aquele trabalho do francês que dizia que a cloroquina, no começo da pandemia, era uma droga que funcionaria para curar a Covid. Tá? Aqui, o artigo onde isso foi publicado, era um trabalho com manipulação de células in vitro, né, em laboratório. Se vocês olharem aí, manipulação in vitro em laboratório está lá na base da pirâmide. É a segunda evidência mais fraca que existe. Né? Então, é uma sugestão, aquele trabalho poderia ser uma sugestão de que talvez valesse a pena mais investigar isso, mas ele jamais poderia ser utilizado
com a conclusão de que a cloroquina serviria como uma cura para a Covid. Ele precisaria seguir todas essas etapas da pirâmide e chegar lá em cima da pirâmide, para daí a gente poder ter uma confiança muito mais forte de que aquela droga poderia ser de fato utilizada. Tá? Então a gente precisa também ter esse conhecimento de que não necessariamente porque uma determinada informação saiu num artigo científico ou foi dita por determinado pesquisador, né, ainda mais se foi o pesquisador que falou, isso é o que a gente chama de argumento de autoridade, isso nem evidência científica é. Né? Não interessa o nome de quem falou, pode ser um prêmio Nobel e ele pode estar falando uma grande baboseira. Então, a informação ela tem que passar por esse processo, exatamente porque esse processo ele vai testando várias vezes a informação para a gente ter confiança maior de que aquilo pode ser uma resposta para o que a gente quer. Tá? E o que não é evidência científica? Vídeo de YouTube, página do Instagram, uma mensagem que você recebeu anedótica, né, dentro de ciência. O que é a evidência anedótica? Nossa, né, o primo da tia do meu vizinho estava com câncer, tomou chá de limão e se curou. Né? E aí você tem, né, alguém que falou, alguém viu, mas você não tem nenhum tipo de controle, você não tem nenhum tipo de medição, você não tem nenhum tipo de análise em cima daquele dado, você não tem repetição, né, testes trabalhando com números amostrais grandes, enfim. Esse tipo de evidência, isso nem evidência científica apesar de ser muito difundido na mídia e nos debates sociais de modo geral. Características da pseudociência, que ela utiliza bastante, que vocês podem, se vocês encontrarem alguma dessa coisa, né, num artigo ou numa revista, ou seja lá o que for, provavelmente isso se trata de pseudociência. Né? Então, vamos lá. Número 1, né, o consenso científico ele emerge de uma conspiração para você suprimir essa visão que não concorda. Então, um exemplo clássico é a indústria farmacêutica não quer que determinado medicamento que eu descobri, né, seja conhecido porque ela vai, né, tirar o lucro dessas indústrias. Então, tem uma conspiração por trás que não quer que você conheça a realidade. Tá? O número 2, né, eles produzem falsos especialistas, né, que geralmente possuem essas visões contrárias. Então, você tem pessoas que não têm capacitação nenhuma, mas se autodeclaram cientistas, assumidades num determinado tema, e eles acabam, né, assumindo esse papel. Tá? A pseudociência ela também faz o que a gente chama em inglês de cherry picking, ou seja, a ciência, se eu quero entender um determinado assunto, por exemplo, se eu quero entender se a cloroquina é um possível remédio para a Covid, eu tenho que pegar todo o conjunto de dados, não só aquele conjunto de dados que é favorável à minha percepção inicial. Se eu quero, né, eu tenho vontade que ela seja, então eu vou levar em consideração aqui só os pacientes que tiveram uma resposta positiva. Os pacientes que tiveram uma resposta negativa, eu desconsidero eles. Não, você não pode fazer isso. Tá? Então, a ciência você tem que trabalhar com todos os dados, você não pode deixar nada de fora. Enquanto que a pseudociência é muito comum, é um comportamento muito comum da pseudociência, você ignorar as evidências que são contrárias à sua visão de mundo. Né? Elas fazem, a pseudociência costuma fazer várias analogias falsas e falácias lógicas, né? A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, né? E geralmente elas colocam, né, elas tentam colocar nos ombros da ciência expectativas impossíveis de serem alcançadas, né? Como, né, sei lá, da noite para o dia da ciência produzir a cura do câncer ou algo desse tipo. Né? Geralmente as pseudociências também fazem, né, alegações exageradas, né? Todo mundo já deve ter visto aí, recebido alguma propaganda de um chá que promete emagrecer, né, 30 quilos em um mês. Tá? Tem uma sobreutilização de evidências anedóticas, como a gente já falou. Tá? Geralmente ela tem uma ausência de conexão com outros trabalhos e com outras pesquisas. Então você tem, né, há pouco tempo teve uma atriz famosa aí de Hollywood, que inclusive colocou, né, um pseudo-documentário no Netflix,
dizendo que ela fazia pesquisa científica, validando uma série de produtos que ela mesma comercializa e lucra em cima disso. Mas a pesquisa é só feita pelo grupo dela, esses dados não são divulgados para pessoas externas, e aí é muito fácil de você alegar, né, de que o seu produto é maravilhoso, se só você pode testar e avaliar ele. Tá? Isso faz com que, então, a comunidade científica mais ampla não tenha, né, acesso e não faça a revisão por pares, que é uma etapa extremamente importante no método científico. Tá? Então, tudo que um cientista produz, isso vai ser avaliado pelos outros cientistas, né, para ver se aquilo, de fato, tem coerência ou não para poder ser divulgado. Né? Uma característica, então, da pseudociência, que eu, novamente, já falei anteriormente, a ciência ela se autocorrige. Isso é uma característica intrínseca do método científico. A pseudociência ela não tem autocorreção. Tá? Novamente, a gente pode citar a cloroquina como um exemplo. Já foram publicados diversos estudos, já está mais do que comprovado que a cloroquina não é um fármaco utilizado para COVID, e o Ministério da Saúde, por exemplo, continua, né, divulgando aí o tratamento precoce, né, frente a evidências contrárias de que isso de fato sirva. Tá? Geralmente, a pseudociência ela vai se utilizar de jargão científico, palavras técnicas, termos muito difíceis para dar uma impressão de que aquilo é difícil, que o público leigo acha que não compreende, então aquilo deve ter alguma seriedade científica de fato, mas para quem é um cientista treinado vai ver que aquilo lá não passa de um monte de baboseira. Né? Então, termos, né, textos extremamente complexos e de difícil compreensão são características pseudocientíficas. Né? E, geralmente, a pseudociência vai falar de prova, enquanto que em ciência a gente fala de evidência. Esse slide aqui é parecido, né? Não vou me aprofundar para não ficar muito alongado. E aí uma frase clássica da Natália Pasternak, que é uma cientista que né, ficou muito conhecida aqui no Brasil em função da luta dela pelo conhecimento científico frente à pandemia. Essa frase é bem interessante: a pseudociência quer muito ser uma ciência. Ela usa a linguagem da ciência, ela quer a credibilidade da ciência, mas ela não quer ser submetida ao crivo da ciência. Tá? Ela se baseia numa teoria fixa, imutável e dogmática. Então, uma das coisas que a gente tem que pensar é que esses dois caminhos, ou seja, eu não posso, né, ser hipócrita intelectualmente ou desonesto intelectualmente. Se você vai seguir o caminho da ciência, a gente ganha as vantagens, mas você tem os custos associados, que são aqueles custos que eu mencionei lá do caminho 2. Dá trabalho, é difícil, é complexo, exige tempo, exige dedicação. Tá? E outra, a gente tem que abrir mão, se a resposta científica ela contraria as minhas percepções ou os meus preconceitos de vida, um cientista ele tem que mudar de opinião, ele tem que mudar de posição. Tá? E a maior parte dos pseudocientistas não, né, aceita isso. Novamente, a cloroquina como um exemplo. Tá? Então, o que a gente tem hoje em dia é uma enxurrada do que a gente chama de pós-verdades, que foi, inclusive, né, esse termo começou a aparecer lá na eleição do Trump, com uma série de fake news sendo, né, divulgadas no processo eleitoral. Isso aconteceu no Brasil também, no processo eleitoral brasileiro, não só para as eleições, mas depois, de modo geral, envolvendo diversos assuntos, né, em que a sociedade queria debater. Tá? Então, a verdade está relacionada, aquilo que eu perguntei para vocês. Você quer, né, no exemplo lá da flor, por exemplo, eu, como cientista, eu quero conhecer a verdadeira essência da coloração da flor. Eu não quero a ilusão de como eu vejo ela, né? Mas, para os pseudocientistas, eles preferem viver na ilusão. Eles não querem, muitas vezes, ver o que está por trás e ver a realidade do mundo. Então, isso leva a gente ao que muitas pessoas chamam de pós-verdade. Na verdade, para mim, isso é um nome bonito para mentira. E a essência, então, da via 1, tá, de pensamento, que é a via principal utilizada, né, no pensamento pseudocientífico, e a via 2, que é a principal via utilizada no pensamento científico, está bem retratada nesse quadrinho aqui. Então, no método científico, o que a gente faz? A gente observa, a gente determina quais são os fatos, e depois, uma vez que os fatos são conhecidos, e eu sei que eles são reais, que conclusões eu tiro desses fatos? E essas conclusões não necessariamente têm nenhuma obrigação de seguirem as minhas visões pré-concebidas de mundo. Né? O método pseudocientífico, e eu coloco o criacionismo como um exemplo, é o contrário. Percebam, você parte da conclusão. Então, a conclusão está aqui,
E aí a gente faz o famoso cherry picking. Quais são os fatos que eu posso, né, encontrar para corroborar essa hipótese? Então, você nunca, de fato, vai estar procurando por evidências que possam mostrar que a sua hipótese está falsa. Né? Um autor, o Pilate, né, um autor brasileiro de divulgação científica, ele inclusive diz, né, que a diferença, eu não gosto muito desse termo, mas enfim, é o termo que ele utiliza, que a ciência seria um sistema de crenças falsificável, onde eu posso mostrar que está errado, e né, a pseudociência seria um sistema de crenças infalsificável, onde você não é capaz de mostrar que ela está errada, porque você nunca vai encontrar, né, você nunca vai de fato procurar por evidências de que ela possa estar equivocada. Então, um caminho muito comum de divulgação pseudocientífica é você começar, né, criticando ou atacando, ou seja, a teoria inimiga, né, ela ameaça a minha visão de mundo, tá? Essa teoria inimiga, e muitas vezes os pseudocientistas tratam a ciência como um inimigo, algo a ser combatido, mesmo só o movimento antivacina, como, né, o exemplo máximo disso, o movimento anticlimático, tá? A teoria inimiga é complexa e difícil de compreender, sim. A gente viu lá que a via 2 de pensamento, ela é difícil. Então, se alguém falar para vocês que ser cientista é fácil, é tranquilo, que se você fizer um cursinho de final de semana com um influencer famoso, você vai conseguir desenvolver pensamento crítico e racional, não é verdade. Tá? Exige esforço, exige trabalho, exige dedicação, e é muito complicado e complexo aprender a fazer ciência. É bom pra caramba, mas não é fácil. E aí o que acontece? Boa parte dessas pessoas que defendem pseudociências, elas não têm de fato a competência para falar sobre o tema que elas estão falando, né? Elas não têm nenhum tipo de formação e de estudo, novamente, não é um curso nem um curso de um semestre, por exemplo, que vai tornar você especialista em nada. Tá? Mas é o que as pessoas, né, o que os pseudocientistas eles argumentam? De que essa falta de competência ela gera, né, com que as pessoas não escutem o que você está falando, porque na verdade aquilo é uma grande baboseira. Né? E com isso você não consegue publicar nos caminhos, nos veículos tradicionais de divulgação da ciência, que são as revistas científicas, e você não vai ter que aquele seu conhecimento passe por revisão por pares, porque aquele conhecimento, na verdade, já é sabido que é errado. Né? Isso leva, então, as pessoas a teorias da conspiração. Novamente, a ciência não quer que você conheça a verdade. Né? Com isso, ela fura o caminho, ela fura a fila, ou seja, ao invés dos cientistas debaterem primeiro e depois levarem esse debate para a sociedade, o pseudocientista, ele não passa pelo crivo da ciência, ele leva aquele conhecimento direto à sociedade, que, na maior parte das vezes, não tem capacidade de avaliar, né, e de diferenciar se aquele conhecimento é válido ou não. Né? Faz um apelo forte ao público, né, geralmente apelos emotivos, de que, né, você tem, principalmente na área da saúde, né, tem uma cura que milagrosa para uma determinada doença e os médicos não querem, e o conselho de farmácia não quer, e as grandes indústrias não querem. Isso gera um apelo, né, emocional no público. Né? Eles têm uma falsa alegação de apoio científico, então dizem que, né, são apoiados por cientistas que não querem ter seus nomes divulgados por medo de represália, mas na verdade não tem apoio nenhum, e fazem ataques a cientistas legítimos. E o grande problema é que a comunidade pseudocientífica vem se organizando cada vez mais e volta a ter conexões políticas fortes. Né? Um exemplo clássico disso é a tentativa constante, por exemplo, de você tentar, né, incluir o ensino de design inteligente ou criacionismo nas aulas de ciências nas escolas. Né? Ou, por exemplo, debate sobre aborto mais recentemente no nosso país, enfim. Né? E qual é o problema? Quais são os perigos e os prejuízos? Isso engana o público, né? Faz com que o público acredite em algo que é mentira, né? Pode levar, muitas vezes, a prejuízo financeiro, seja porque você vai comprar um produto que é ineficaz, seja porque você vai fazer um curso que é pura baboseira, né? Faz com que as pessoas, né, não utilizem produtos testados e que de fato fazem o que dizem e passem a utilizar, né, placebo ou curas milagrosas. Isso promove esse pensamento milagroso e mágico. A gente acha que existe uma solução fácil para tudo, quando isso não é verdade. Né? Você não vai curar o câncer tomando uma pílula de fosfetanolamina. Não vai. Tá?
E o que isso mexe com o emocional das pessoas? Lembra que o caminho 1 de pensamento é um caminho extremamente emocional, né? E ele gera respostas fortes. Então, isso gera esperança, né? Imagina para alguém que tem na família, por exemplo, um paciente terminal de câncer, receber uma mensagem de que tem um professor na USP que tem uma pílula que cura o câncer. Né? Isso mexe com o emocional numa hora que as pessoas estão extremamente vulneráveis e suscetíveis a esse tipo de manipulação. Né? E cria, né, expectativas inalcançáveis. Né? Isso não vai acontecer de verdade. Tá? E uma coisa que é muito triste, principalmente o que a gente vê nesse crescimento de movimento de influencers e coaches, né, em nutrição, em saúde, de modo geral, é que isso leva também a uma depressão por falha. A vítima acredita que ela é culpada, né? Então, né, você vai fazer uma manipulação energética dos seus chakras para curar uma determinada coisa, aquele procedimento não dá certo, você não melhora, sua doença continua, e a pessoa lá, né, o jovem místico, vai dizer que a culpa foi sua porque você não acreditou de verdade. Tá? Então você ainda culpabiliza a vítima. E como a vítima está suscetível emocionalmente, ela acredita que aquilo não deu certo, não é porque aquilo é baboseira, é porque ela é que não mereceu, ela é que não fez direito. Tá? E quais os grandes problemas para, né, a sociedade? Isso diminui a quantidade, né, o declínio da alfabetização científica. A alfabetização científica no Brasil já é algo muito baixo, né, historicamente, e recentemente isso vem piorando. Tá? As pessoas estão cada vez menos com habilidade de raciocínio crítico. É aquilo que eu falei para vocês. A via 2 do cérebro precisa ser trabalhada. Precisa, né, da mesma maneira que vocês vão para a academia para ficar lá com o corpo sarado, se não trabalhar o cérebro, a via 2 atrofia. E se a gente não e ela precisa ser feita de maneira consciente, enquanto que a via 1 está ativa lá e funcionando o tempo todo, quer a gente queira ou não. Né? E isso vai fazer com que a gente, como indivíduo e, consequentemente, como sociedade, reduza a capacidade de tomar decisões informadas em assuntos importantes para a nossa sociedade. Não é à toa que o Ministério da Saúde, né, gastou milhões e milhões e tem um estoque de 18 anos de cloroquina que não serve para nada, enquanto que esse dinheiro poderia ser utilizado comprando, por exemplo, né, leitos de UTI, respiradores e contratando mais médicos e enfermeiros. Isso faz com que a gente tenha uma série de vieses cognitivos, eu não vou detalhar todos eles agora, mas existem vários, né? E, novamente, alguns vieses cognitivos que atuam no sistema 1 e que fazem com que a gente entre nessas ondas pseudocientíficas. Né? Algumas que vocês vão reconhecer de cara. Isso a gente, como o nosso cérebro, como o avião está o tempo todo funcionando, ela funciona desde que vocês nasceram. É o modus operandi tradicional do nosso cérebro. Né? É uma coisa que, por exemplo, que a gente chama de, né, essencialismo intuitivo. É você acreditar, né, que tudo no mundo precisa ter uma essência. O maior exemplo disso é a gente acreditar, por exemplo, que existe uma alma na gente, sem nenhuma evidência empírica de que isso de fato exista. Tá? Outro viés cognitivo é o que a gente chama de teleologia promíscua. É a gente achar que tudo tem uma intenção. Então, quando, né, por exemplo, a gente fala, nossa, cobra é um bicho traiçoeiro. Você está colocando uma intenção, você está colocando uma característica, né, humana, antropomórfica, num animal que não tem nada de traiçoeiro. Tá? Outro viés cognitivo, né, o que a gente chama de postura intencional, é achar que tudo tem um propósito ou uma razão. Né? Por que eu estou aqui? Qual a razão da minha vida? Por que tal acontecimento aconteceu na minha vida? Aquilo precisa ter uma razão, aquilo precisa ter um motivo. Tá? Isso é o quê? Isso é a via 1 que precisa encontrar uma razão, ela precisa encontrar um motivo, o mundo tem que funcionar da maneira confortável para ela, e como você precisa intuitivamente fazer isso, isso acontece de maneira inconsciente no seu cérebro, ele acaba encontrando uma razão, mesmo que ela não seja real. Tá? Da mesma maneira que você acaba encontrando uma intenção em objetos, em animais, em eventos, mesmo que isso não seja real. Né? Reconhecimento de padrões, né? A gente vê, o nosso cérebro é programado para encontrar padrões, então aquelas coisas de você ver, o mais comum que volta e meia aparece na televisão, né? Tem a imagem de um santo numa torrada. Tá? Na verdade, não tem aquela imagem. A gente enxerga aquela imagem porque o nosso cérebro é programado para encontrar padrões, mesmo onde esses padrões não existem. Né? E o, né, pensamento placebo, enfim, mas eu vou falar um pouquinho mais
Efeito Dunning-Kruger, que é uma coisa que vem acontecendo muito recentemente e que a gente vem registrando um crescimento muito grande de efeito Dunning-Kruger, que é exatamente o que é o seguinte. Quando a pessoa, né, não exercita, digamos assim, o lado 2, e o lado 2 do cérebro, né, o lado 2 não, né, isso não funciona dos lados, perdão, mas a linha 2 de raciocínio, você acaba achando que, bom, resumo, o efeito do Dunning-Kruger é o seguinte: quanto mais incompetente uma pessoa é para avaliar uma determinada situação, mais certeza daquilo ela tem. E quanto mais competente uma pessoa é para avaliar uma situação, mais incertezas elas têm. Então, por exemplo, sempre que vocês forem ver um debate científico, um cientista ele vai sempre relutar em te dizer com 100% de certeza é aquilo, né? Ele sempre vai botar que existe uma possibilidade de erro, né? Porque a gente não conhece tudo. Tá? Ao passo de que as pessoas que não conhecem, quanto mais aprofundado é o seu conhecimento sobre um tema, mais você entende que aquele tema é complexo, mais você entende que aquele tema tem ramificações que às vezes você não conseguiu estudar todas elas, e mais isso faz com que você fique relutante em dar afirmações completamente, né, inequívocas sobre um determinado tema. Né? O exemplo, né, clássico de Dunning-Kruger, né, quando Dunning-Kruger, né, elaboraram esse pensamento, é um exemplo surreal, é verdade, né? Mas o que aconteceu? Ele aconteceu quando o seguinte: um americano ele entrou num banco, assaltou um banco, calmamente entrou, assaltou, saiu, foi para casa andando, não deu 5 minutos, a polícia bateu na casa dele e prendeu. E aí ele ficou extremamente espantado. Como que vocês descobriram que era eu? Ele falou: tá na câmera, você foi filmado entrando no banco e assaltando. Mas como? Eu passei suco de limão na cara. Né? Aquele experimento básico lá de colégio que você faz a tinta invisível com suco de limão, né? Ele viu aquele experimento, tá? E, novamente, né, na sua arrogância extrema de efeito Dunning-Kruger, achar que, sei tudo de física, ele achava que se ele passasse suco de limão na cara, ele estava invisível e ninguém ia descobrir, né, e foi preso. Tá? Então, esse foi digamos assim, o gatilho da descoberta do efeito Dunning-Kruger, mas a gente vê isso de maneira muito difundida hoje na nossa sociedade, principalmente aí nesses, né, influencers, youtubers, nas mídias sociais. E qual é o problema? Tá, então a gente tem essas duas vias, Daniel, mas qual é o problema, então, de deixar, por exemplo, as crianças no colégio decidirem qual é a melhor? Né? Ensina as duas. Tá? Como a gente vê acontecendo muito em discussões em televisão, né? Quando você tem, por exemplo, um debate sobre vacina, você coloca lá, né, um cientista que estuda epidemiologia e um defensor do movimento antivacina. Tá? Ou, no caso do criacionismo, você bota um biólogo e você bota lá um defensor do design inteligente. Qual é o problema disso, Daniel? O problema disso é que a gente sabe, ou seja, o método científico, como ele é falível, tem respostas que a gente já sabe que são erradas. Né? Então, por exemplo, seria completamente errado você colocar na televisão, né, um debate onde você vai colocar um astrônomo, por exemplo, e um defensor da Terra plana. A Terra não é plana. A gente já sabe disso. Isso é fato. Isso não é mais dúvida. Né? Então, quando você dá margem a esse tipo de debate, né, quando você dá voz a esse tipo de opinião, a pessoa, você não está sendo imparcial, você não está sendo politicamente correto. Na verdade, você está sendo irresponsável. Você está ajudando a divulgar uma mentira. Você está ajudando a divulgar algo que é errado, que já é, né, refutado pela ciência. Né? E o que leva a isso é um movimento de que a maior parte das pessoas, né, ainda não consegue compreender a diferença entre opinião e argumento científico. Em uma discussão científica, não há espaço para opinião, só há espaço para argumento baseado em evidência. E qual é, a grosso modo, a diferença, Daniel, entre opinião e argumento científico? Novamente, né, argumento científico ele é baseado em evidência. Eu tenho alguma coisa que comprova o que eu estou falando. A opinião, por exemplo, a gente pode chegar aqui e eu fazer uma pergunta para vocês: qual é o melhor sabor de sorvete? Alguns vão falar que é limão, outros vão falar que é chocolate, outros vão falar que é flocos. Tem uma resposta certa para essa pergunta?
Não, porque isso envolve gosto pessoal, isso envolve relações de sentimento, enfim, com o alimento, tá? Não tem uma resposta correta para isso. Então, você tem direito a ter opinião e tentar, né, convencer outra pessoa que o seu sabor é melhor ou não, enfim. Mas percebam que mesmo que você convença, não necessariamente isso vai dizer que você está certo, porque não tem uma resposta certa. Tá? Quando a gente está tratando de ciências, existem respostas certas e existem respostas erradas. Então, não tem margem para opinião se você não tem embasamento empírico por trás disso. Né? Então, por exemplo, num debate científico, numa mesa redonda de uma universidade, onde a gente vai falar de evolução, não pode ter um defensor de criacionismo, né? Porque não é uma área científica, né? É uma área pseudocientífica, não é ciência. Né? E aí a gente mostra novamente o que o método, se você, né, é adepto do sistema 2 de pensamento, do método científico, a gente, né, segue um pouco o que o Ricky Gervais fala aqui nesse slide. Né? As opiniões, elas não têm capacidade de mudar os fatos, mas os fatos têm a capacidade de mudar opiniões, e deveriam, se você for uma pessoa racional. E dando sequência nessa linha de raciocínio, né, principalmente para cientistas, onde a coisa começa a ficar mais séria, qualquer pessoa pode ter opinião, né, que não tem suporte em evidência. Mas a partir do momento que você divulga essa opinião como um fato, isso é uma mentira. Tá? Você é um mentiroso. E se você divulga esse fato sabendo que ele não é suportado por evidência, você é um mentiroso e uma fraude. Né? Então, a gente vê, por exemplo, na nossa realidade aqui, novamente, toda essa divulgação da cloroquina, no mínimo, é mentira. Tá? E a gente tem, se as pessoas estão conscientes de que aquilo não é verdade, continuam isso, aí a gente passa, inclusive, a ter sanções possivelmente até criminais, tá? Além de falar de antiéticas. E o resultado disso, infelizmente, é que hoje em dia a gente vive numa sociedade onde a pseudociência está entranhada em todos os cantos. Pequeno resumo aqui, é claro que não é nem de perto, vou esgotar, mas, por exemplo, exemplos de pseudociência. Design inteligente, que é o nome moderno do criacionismo, reprogramação de DNA, terraplanismo, negacionismo climático, astrologia, horóscopo, mapa astral, qualquer coisa derivada disso, né? Blá, blá, blá quântico. Hoje em dia, quântico virou a palavra da moda, tá? Se não for física quântica e computação quântica, a chance de ser pseudociência é quase 100%. Um tempo atrás era energia, a pseudociência adora usar a palavra energia de modo, né, como uma coisa completamente esotérica, sem ter nenhum embasamento em dizer que, de fato, definia essa energia, como a gente faz em física, por exemplo. Né? Ufologia, psicanálise, essa é bem controversa, hipnose, né, movimento antivacina, numerologia, etc. Tá? E a gente está no momento onde as pseudociências da saúde, o que eu chamo de pseudomedicina, também estão crescendo de maneira assustadora. Tá? E o pessoal da saúde, né, os pseudomédicos, eles tentam sempre mudar um pouco, quando o nome vai ficando com uma imagem um pouco ruim, eles mudam. Tá? Há um tempo atrás era medicina tradicional. Aí a pessoa começou a criticar, virou medicina holística, medicina alternativa, medicina complementar, medicina integrativa. Tudo isso, né, se funcionasse, o nome era medicina. Tá? Então, qualquer coisa que veio depois é porque não funciona e eles estão tentando dar uma alegoria para dizer que, né, para vender, né, uma mentira em nome de verdade, tá? De vender gato por lebre. Exemplos de pseudomedicina: homeopatia, acupuntura, reiki, aromaterapia, musicoterapia, florais de Bach, constelação familiar, enfim, por aí vai. Tá? E o triste disso é que a gente tem, inclusive, alguns profissionais, eu vou falar disso já já, né, mas um caminho que a gente vê que vem crescendo muito nos últimos anos é essa onda de pessoas não capacitadas que não fizeram nenhum curso, seja ele de graduação formal ou informal, e que se acham, lembra do efeito Dunning-Kruger, que se acham os especialistas num determinado assunto e estão vendendo cursos, estão vendendo curas, estão prometendo coisas impossíveis de serem prometidas. Tá? Então, esses coaches, esses influencers, esses youtubers que estão falando sobre, se não é falar sobre cultura, né, movimento nerd, algumas coisas assim, mas estão falando de nutrição, se estão falando de ciência, de vacina, isso tudo é charlatanismo. Essas pessoas deveriam ser processadas e, eventualmente, né, presas. Qual é o problema disso? A gente já deu né, eu falei acho que umas 2 ou 3 vezes, dando spoiler aí,
O problema disso é que quando a gente não tem uma sociedade que tem a capacidade de diferenciar o que é mentira e o que é verdade, que acredita em pseudociência e não entende como o método científico funciona e o pensamento racional funciona, isso acaba influenciando as nossas decisões públicas. A gente tem, né, o SUS, né, próximo slide, né, o Instituto de Questão de Ciência foi fundado exatamente, né, principalmente pelo SUS passar a adotar práticas pseudocientíficas, ou seja, dinheiro público está sendo jogado no ralo, né, no momento onde o país passa por uma crise econômica, com curas que não servem para nada, né, e que não vão, e além de gastar dinheiro, que já é ruim o suficiente, as pessoas que vão receber esse tratamento, elas não vão receber, elas não vão melhorar. Eu garanto para vocês que, se a melhora acontecer, não é por causa do tratamento. Existe uma infinidade de razões pelas quais elas podem melhorar, que não é o tratamento que elas receberam. E a gente tem gasto novamente a cloroquina, né, o exemplo da moda, né, o Ministério da Saúde novamente promovendo o tratamento precoce de algo que é comprovado cientificamente que não funciona, né, e novamente gasto público, colocando a vida e a saúde das pessoas em risco. Tá? E agora um pouco de crítica, principalmente para aqueles de vocês que pensam em seguir carreira como cientistas. Né? Isso eu acho que é importante para todo mundo, mas para aqueles que querem ser cientistas. Né? A gente tem 2 exemplos aqui de pessoas que se autodenominam cientistas, mas não são. Tá? Esse aqui é o professor Cherici, da USP, que é o criador, digamos assim, da pílula do câncer, né, que há uns 3 ou 4 anos atrás virou na mídia, enfim. Quais são os problemas disso? Ele se diz um cientista. Aqui, esses 2 exemplos que eu vou dar agora são excelentes exemplos de por que a compartimentalização, aquilo que eu falei lá no comecinho, será que eu posso, em alguns momentos da minha vida, né, eu vou usar a linha 1 e depois eu desligo a chave, ligo quando eu sou cientista na universidade, eu ativo minha linha 2 de raciocínio. Quando eu vou para casa, eu desligo ela e ligo a minha, né, no final de semana, e vou perguntar lá para o meu crush qual é o signo dele e ver se, né, combina com o meu. Né? Isso não é real, isso não acontece. Nenhum ser humano consegue dissociar essas coisas. Né? E aí, quando, em algum momento da vida, isso pode ser, e às vezes, coisas muito importantes, como aconteceu com esse professor, né? Ele acreditava que a fosfetanomelamina curava o câncer, mesmo com todas as evidências científicas indicando ao contrário. Ele, inclusive, manipulou dados ou deixou de encontrar coisas que, se ele fosse um cientista sério e analisasse imparcialmente os dados, ele ia ver que aquilo não funcionava. Tá? Isso chegou a ponto da justiça intimar a USP, que é uma universidade, a atuar como uma farmacêutica e gastar dinheiro produzindo pílula para dar para a população. Tá? Uma pílula que depois foi comprovado que não curava o câncer, coisa nenhuma. Outro exemplo mais recente foi um áudio que andou pelo WhatsApp aí, do professor Marcos Erbelin, que é um químico era da USP, agora é da Mackenzie, né, onde ele, né, falava sobre, ele era um crítico das vacinas. Tá? Ele, na verdade, pertence ao movimento antivacinas. Ele depois tentou se retratar, mas isso aí, né, é só para inglês ver. O grande problema disso é também, ele é mais surreal, ele é membro da Academia Brasileira de Ciências, né? Mas ele é um forte defensor do criacionismo. Né? Ou seja, se ele fosse de fato um cientista, né, ele não defenderia o criacionismo, porque como químico ele deveria aplicar o método científico para as evidências ou para os dados ou para as informações que chegam sobre isso, e ele claramente ia ver que o criacionismo não tem nada de científico e não é real, né? É pura balela, é pura invencionice. Mas na hora que ele foi confrontado com essas coisas, o sistema de crenças dele, para aquilo que ele acreditava, para aquelas coisas onde ele deixava o sistema de crenças dele ser ativo, a via 1 do cérebro ser ativa, na hora que aquilo foi colocado em xeque, como ela é muito forte, ela é intuitiva, ela gera respostas muito rápidas, ele de maneira, né, muito rápida defende aquilo, né, e deixa o método científico e o pensamento crítico racional de lado. Né? Então esse é o grande problema. Né? A gente ri muito, a gente, né, provavelmente, né, quando eu falo aqui de terra plana, imagino que ninguém que está assistindo aqui a palestra, né, acredite que a Terra é plana. A gente já tem evidências mais do que suficiente, tem experimentos hoje que a gente consegue fazer com criança de colégio de 10 anos de idade e mostra que a Terra é redonda. Tá? Coisas extremamente simples. A gente ri e fala, nossa, como é que os caras são bobos, né? Como é que pode uma pessoa achar que a Terra é plana?
Mas quando você brinca de compartimentalização, você ri do cara que faz terra plana, mas você não percebe que você acredita em um monte de baboseiras que são igual à terra plana. Tá? A gente está aí, né, com uma audiência mais ou menos de 60 pessoas na palestra. É claro que eu não sei a vida de cada um, eu sei que a nossa, como todo mundo veio se inscrever aqui numa palestra de pensamento crítico, a amostra não é necessariamente representativa, mas a gente tem dados, por exemplo, que mostram que cerca de 75% dos que se dizem cientistas no Brasil acreditam em alguma pseudociência. Então é muito provável que vários de vocês riem da Terra plana, mas acreditam de coisas tão inverossímeis quanto. Só que quando, né, vocês não conseguem perceber, exatamente porque a sua crença, o seu sistema 1, ele está tão arraigado no cérebro que você não permite que analisar criticamente, de fato, aquelas crenças que você tem e colocar elas à prova para eventualmente quebrar. Né? Então é muito fácil a gente ver e rir das crenças pseudocientíficas dos outros, mas muitas vezes a gente tem telhado de vidro. Né? Um pouquinho que a gente fala. E aí, só para deixar claro, né? Mas todo mundo que fez uma universidade é um cientista, Daniel? Não. Um curso de graduação, infelizmente, né, não dá essa capacitação para a gente. Né? Então, no meio dessa nossa discussão aqui de fosfoetanamina, cloroquina, né, há pouco tempo atrás o Conselho Federal de Medicina, né, divulgou uma nota extremamente triste, questionando que cientistas estavam se metendo no que deveria ser atribuição do médico, e isso, né, repercutiu muito mal. Né? Por quê? Porque médico é médico. É claro, eles estudam para saber que tipo de tratamento dá, enfim. Mas um médico, né, estou falando pelo conceito atual da pandemia, isso é só um exemplo, a gente pode aplicar isso para diversas profissões. Tá? Médico é quem fez graduação em medicina, cientista é quem fez mestrado e doutorado, tá? Publica artigo científico, revê projetos, faz experimentos, fracassa e volta, e não só faz isso, mas que é fiel ao método científico, que muda de opinião se estiver errado, né, que muda de caminho se o caminho não for o que os dados, o que as evidências mostram. Tá? Isso é um cientista. Né? Então, não necessariamente o fato de você ter feito uma graduação ou um curso de pós-graduação automaticamente classifica a pessoa a ser um cientista ou falar sobre ciência. Né? Mas eu, como cientista, apesar de não entender a fundo muitas coisas, percebam, como eu falei lá no começo, como o método é o mesmo, é muito mais fácil para um cientista, se você me der um artigo de física, de química, de astronomia, de medicina, eu talvez, como médico, eu não vou saber qual é o medicamento que tem que dar para tal doença. Mas se eu olhar o artigo, eu vejo como foi o delineamento amostral, como foi a análise estatística, a interpretação dos resultados, eu consigo interpretar, eu consigo saber se aquilo está correto, se tem problema, se tem erro, se tem falha ou não. Tá? E aí o que isso a gente leva a coisas, né, novamente, o grande exemplo, né, que a nossa sociedade vive, o grande exemplo da magnífica anedota. Tá? As pessoas falam, mas eu tomei cloroquina e não tive Covid, eu tomei cloroquina e me curei. Sim, né, novamente você tem que ter o pensamento crítico, como o Átila coloca nessa postagem aí. Né, se você não fizer nada, né, não tomar remédio nenhum, a mortalidade de Covid é por volta de 0,5% a 2%. Isso significa que a maior parte das pessoas que, né, vai ter Covid vai sobreviver, vai se curar e vai sobreviver. Né? Então, mesmo que você comesse jujuba, por exemplo, como ele diz aí, e se curasse, você ia jurar que era jujuba que fazia bem para a Covid. Né? Ou seja, se a gente não entende a dinâmica de um processo, né, que está acontecendo, é muito fácil você tirar conclusões dele. O problema é que essas conclusões muito provavelmente não vão ser verdade. Então, para entrar na reta final, que já me alonguei demais, afirmações extraordinárias demandam evidências extraordinárias. Então, se, né, você está falando que determinada coisa cura o câncer, você tem que ter muita evidência de peso para comprovar isso. Outra coisa que é muito comum em ciência, em pseudociência, perdão, é o seguinte: em ciência, o ônus da prova reside com o requerente. Então, se você me fala que a homeopatia
né, funciona, você tem que apresentar provas de que ela funciona. Não sou eu que tenho que provar que ela não funciona. Tá? Isso a gente chama de inverter o ônus da prova. E é muito comum de acontecer em pseudociência. Né? Geralmente os pseudocientistas querem que os cientistas provem que aquela visão está errada. Não. Ele é que tem que provar que aquela visão está certa. Tá? Não é dessa maneira que ciência funciona. Tá? Para ser levado a sério, tem que ser passível de teste, eu tenho que testar, e todas as informações têm que estar disponíveis para que qualquer pessoa, aquelas que concordam comigo, e principalmente aquelas que discordam de mim, possam analisar os dados e ver no que eu baseei as minhas conclusões. Ciência não é fácil, ciência é difícil, é complexo, muitas vezes é contraintuitivo. Como o Morpheus lá no filme Matrix falou, ela só promete a verdade, ela não promete nenhum conforto espiritual, ela não diz que vai te dar as respostas que você gosta ou quer, né? Mas é o único caminho que a gente tem até o momento que comprovadamente leva a gente a mais próximo das respostas reais para as perguntas que a gente tem. Cabe a gente, como indivíduos e como sociedade, escolher se vocês querem o caminho duro, mas que leva a um conhecimento maior, a uma liberdade intelectual e uma compreensão melhor de como o mundo funciona, ou se a gente prefere continuar vivendo na ilusão confortável das nossas mentiras. Cada um de vocês tem a chance de ser, né, a analogia que o Carl Sagan faz no livro dele, né, que cada mente que se ilumina, ela vira como se fosse uma vela e ela ilumina um pouco mais o conhecimento e leva as trevas um pouco mais, o obscurantismo um pouco mais para longe. A quantidade de coisas, se vocês olharem, né, na sala que está mais iluminada, tem uma sombrinha lá no canto, né, porque conforme mais pessoas vão tendo pensamento crítico, a gente vai desvendando como o mundo é, como as coisas funcionam, e cada vez menos eu tenho espaço para obscurantismo, dúvidas, né, ou questões místicas. Quanto menos pessoas a gente tem, né, a sala fica muito iluminada. A gente nunca vai compreender o que tem de fato naquela sala, pelo fato de que a gente nunca de fato vai estar buscando a verdade por trás do que tem naquele movimento. Esse caminho, né, a via 1 do cérebro, é muito mais sedutora, mas ela representa, né, como um bom nerd que eu sou, o caminho obscuro da força, o caminho sombrio da força lá da Guerra nas Estrelas. Né? Espero que vocês, né, comecem a trilhar o caminho mais difícil, mas que é mais vantajoso, tanto do ponto de vista individual, como do ponto de vista de sociedade. E a gente já tem, né, uma série, mesmo para aqueles que são leigos, que não estão na universidade, ou que não querem necessariamente, né, ser cientistas, mas que querem se aprofundar um pouco sobre o assunto, o que não falta é literatura de qualidade, escrita por cientistas, com uma linguagem acessível para leigos, que vocês podem encontrar facilmente nas livrarias, né, traduzidas em português. Então, fica aí alguma recomendação de alguns livros, depois, para quem quiser, eu posso, né, deixar passar mais à frente, mas hoje em dia, né, esse tipo de conhecimento está acessível, basta a gente querer saber aonde procurar. Mas, novamente, a gente tem uma sociedade, né, tem pesquisas que mostram que cada vez menos as pessoas leem livros, e cada vez menos as pessoas vivem nesses mundos de Twitter, onde a informação, você só vê vídeo de 10 segundos, você só tem a capacidade, né, de prestar atenção num texto de até 100 e poucas caracteres. Isso não vai levar você a profundidade de conhecimento em nada. Tá? Profundidade de conhecimento exige dedicação, leitura de livros, tá? De artigos científicos, enfim, de qualidade. Aí alguns exemplos, depois eu posso deixar mais apostos. E, finalmente, por uma coincidência, para quem gostar e se interessar, hoje à noite, às 8h30, no canal do Daniel Gontijo, também vai ter um debate sobre pseudociências. Tá? Os dois são divulgadores científicos, os dois são excelentes, né? Sugiro quem não conhece ainda que siga o canal dos dois no YouTube, que siga os dois no Instagram, eles são excelentes divulgadores de ciência e são certamente duas velas bastante fortes que a gente tem no momento atual de obscurantismo no país e no mundo. Então, quem gostar de ciência, pensamento crítico e racional, começar a seguir um pouco nesse caminho, vale a pena seguir esses dois, e talvez hoje, já pode começar hoje, seguindo aí a live deles, 8h30, no canal do YouTube do Daniel Gontijo. Né? E para quem quiser ainda mais mergulhar nesse mundo, né, que fica aí a dica que vocês se unam a gente. A Liga está começando, a gente precisa de que pessoas
né, se interessem por pensamento crítico e racional, que se interessem em conhecer ciência, defender o pensamento crítico, defender a ciência, porque isso vai ser bom para a gente como indivíduo, e esse é o caminho para a gente ter um país, né, um futuro de país melhor para todos nós. Então, espero que alguns de vocês tenham se motivado o suficiente para que depois participem no sábado lá do nosso processo seletivo e, quem sabe, se tornarem companheiros aí de defesa da ciência. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e a gente pode abrir aí para as dúvidas, perguntas e questionamentos. Muito bom. Muito obrigado, professor. Eu vou estar lendo as perguntas, mas antes queria só reforçar que o formulário já está disponível, vocês já podem responder o formulário para depois receberem o certificado da presença na palestra e também do próprio curso introdutório. Então, a primeira pergunta foi do Rafael Dioni. Ele perguntou: professor, gostaria de saber como que o senhor vê o futuro da ciência em tempos de negacionismo científico, revisionismo histórico e terraplanismo. Então, é claro que a gente vive esses momentos, a gente fica muito apreensivo com o que está acontecendo, mas não é a primeira vez, né, que a ciência passa por esse tipo de ataque ou de dúvida, e eu, né, realmente acho, desde o iluminismo, enfim, desde que a nossa sociedade começou a seguir o método científico, e isso mostra que o quanto a gente já avançou desde que adotou ele, eu acho que a ciência vai passar por essas atribulações, a gente vai passar por isso, e a tendência né, de melhoria. Tá? Mas para que isso aconteça, a gente precisa, né, em alguns momentos, eu acho que a gente está num desses momentos, de ter uma defesa um pouco mais forte da ciência frente a esses movimentos obscurantistas. E eu vejo que essa defesa ela tem que ser feita em dois níveis. Tá? No nível social, então a gente pode brigar por políticas públicas, né, mais investimento para o Ministério da Ciência e Tecnologia, valorizar canais divulgadores da ciência, né, adotar, né, ciência como diretrizes, por exemplo, para o Ministério da Saúde, para o Ministério da Educação, né, como sociedade a gente cobrar isso, né, e lutar por essas coisas. Né? E a outra que eu considero tão importante quanto, porque a mudança na sociedade ela é uma consequência, ela é uma decorrência das mudanças individuais. Quanto mais pessoas valorizarem uma coisa, mais isso vai ser disseminado na sociedade, e a tendência é que, né, a mudança aconteça. Então, o que precisa é que cada pessoa, como indivíduo, que vocês, que são futuros cientistas, valorizem a ciência. E como é que você pode valorizar a ciência? Só estudando? Sim, é o primeiro passo. Né? Mas, de fato, se você acha que isso é importante, se você acha que isso deve ser, né, um caminho para a gente ter uma sociedade melhor, passar a, de fato, atuar na sua vida como um cientista. Né? Então, por exemplo, né, como eu falei lá, né, eu citei na palestra o exemplo dos cientistas lá que lidam com pseudociência. Isso é péssimo. Né? Isso passa uma mensagem errada para a sociedade, isso confunde o que é ciência e o que é negacionismo, e isso, pior, passa a ideia de que essas coisas podem coexistir. Né? Não estou dizendo que é fácil, mas quem quer ser um cientista ou defender a ciência, como a gente viu lá no primeiro slide dos conjuntos, né, que um sistema de crenças ele é antagônico ao pensamento científico, então se você defende ciência, você deveria dar o exemplo, por exemplo, e não adotar nenhum tipo de pseudociência na sua vida. Né? Então, acho que passa um pouco por essas duas coisas. Né? Movimentos e tomadas de decisão individuais e, consequentemente, né, movimentos e tomadas de decisão em sociedade. Muito bom. Eu queria também reforçar que esse finalzinho, esse período de pós-palestra, nós temos 30 minutos dedicados, eles são voltados, de fato, para discussões, para perguntas, mas não, se alguém quiser fazer alguma consideração, quiser falar mais alguma coisa, por favor, sintam-se à vontade. Agora, realmente, é o momento de conversar. A segunda pergunta foi do Rafael Mendes Guimarães, sobre a aplicação de métodos científicos em áreas como direito, em que resultam
em que resultam não em buscar qualquer verdade, mas apenas conceituações e teorias. Torna essas pesquisas ciência? Não sei se eu entendi direito, mas aí depois, se eu não compreendi, depois ele pode me, né, pedir para explicar melhor, explicar, enfim. Então, na verdade, o que a gente pode pensar? Né? O direito ele vai ser uma série de regras que a gente estipula, né, para o nosso convívio em sociedade. Tá? A princípio, o que a gente pode imaginar, pelo menos na minha cabeça, né, não sou profundo conhecedor da área de direito, é que, inclusive, a gente tem regras que são muito mutáveis e que eram verdade no passado e não são agora. Né? Escravidão era legal há um tempo atrás, hoje em dia não é. Então, o que eu imagino é que descobertas científicas elas podem influenciar a maneira como a gente vai organizar, por exemplo, o que é legal, o que é moral na nossa sociedade ou não. Então, dessa maneira, né, a ciência ela influenciaria como a gente gerenciaria essas regras de convívio em sociedade. Né? Mas não necessariamente o direito é uma ciência, né? Onde você vai ter, por exemplo, uma regra que é uma verdade absoluta. Né? A gente pode ter coisas que, dependendo do contexto, dos paradigmas sociais, as coisas mudem ao longo do tempo. É uma verdade mutável, né? Pelo menos é a minha maneira de encarar. É claro que algumas coisas, a princípio, né, provavelmente vão perdurar muito tempo. Né? Acredito que, por exemplo, né, atentados à vida, assassinatos, vão ser sempre consideradas afrontas, né, coisas ilegais. Mas a gente tem uma série de regras que vão, na maior parte dos casos, que vão mudar bastante. Né? Então, eu acho que a área do direito, por exemplo, né, ela pode se basear, e aí a gente pode, inclusive, falar da nossa realidade atual. Né, qual é a legalidade, por exemplo, de como é que é o mecanismo, a gente estava dando a notícia ontem, hoje, como são as regras, por exemplo, que para importação de vacinas, isso precisa ser modificado ou não, né? Então, eu acho que sim, tem uma comunicação, essas coisas precisam ser conversadas, eu acho que a ciência influencia né, essas decisões, mas eu particularmente não vejo o direito como uma ciência. Aqui eles falaram também mais alguma coisa. O Rafael complementou, né? Basicamente são pesquisas fora da ciência natural. E no período positivista, autores denominaram suas teorias como ciência do direito. Buscar aplicar métodos científicos, mas sempre em conclusões são mutáveis e muito rápidos a cada 50 anos. Ok. Tá, vamos seguir para a próxima pergunta, que é a do Christopher Aquino. Boa tarde, professor. O senhor poderia nos dar a sua opinião sobre como conscientizar amigos e familiares sobre pseudociência e rebater falácias de autoridade, como o doutor fulano disse? Então, duas coisas que são muito importantes. O Matheus está falando que é difícil, realmente é. Né? Mas duas coisas são extremamente importantes. Uma é você não ter, e infelizmente eu passo, né, eu tenho um grupo da família, enfim, a gente não pode achar ruim de ser o chato da família, né? De contestar e falar. E a outra coisa que é super importante é você, de fato, se capacitar, né? Então, novamente, percebam, quando você recebe lá no grupo do WhatsApp da família uma notícia, né, uma pseudociência que é uma baboseira grande e você sabe que está errado. Lembrando lá dos dois, a primeira parte do cérebro que é ativada é o mecanismo 1, né, aquele mecanismo rápido. Você fala, putz, isso é uma besteira, o cara está errado, é um imbecil. Geralmente, né, se você não faz um filtro, isso pode levar ao que a gente vê acontecendo muito, né, geralmente no passado recente, que são essas respostas um pouco mais assertivas, mais agressivas, e isso pode ter o efeito contrário do que a gente quer. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, na verdade, é utilizar o racional. Você tem que construir um argumento, e às vezes a resposta não vai ser imediata. Você vai precisar de um tempo para construir esse argumento, para rebater e tentar mostrar com evidências. Então, também não é só argumentar, não é só falar que está errado. Você tem que tentar mostrar as evidências, os fatos que comprovam de que aquele ponto de vista científico está correto em detrimento àquela defesa de pseudociência. Né?
Mas para isso precisa de duas coisas. Você precisa se capacitar um pouco, ou seja, vocês têm que entender o método científico, tem que estudar um pouco, por exemplo, falácias lógicas, erros de argumentação, entender isso para vocês também não caírem nessa armadilha, tá? E o outro lado, e aí a gente tem um outro problema que é muito sério, né, é o que a gente chama de analfabetismo científico. Infelizmente, a imensa maioria da população brasileira pode achar que sabe de ciência, mas não sabe. As nossas escolas, aí não interessa se a escola é pública, privada, né, particular, se está numa cidade do interior, de modo geral, isso é bem homogêneo. O ensino de ciências na educação básica brasileira é um ensino conteudista, ou seja, você aprende lá o que, por exemplo, nas aulas de biologia, o que é fotossíntese, o que é, né, o que são os mamíferos, o que são as aves, enfim, mas não ensina o método científico, que deveria ser o mais importante. Tá? Então, antes de aprender o que é átomo, o que é fotossíntese, o que é a equilibrar uma equação química, você deveria aprender o método científico, que é a base dessas coisas todas. Então, a maior parte das pessoas, elas não consegue compreender o método científico. Então, isso exige, para quem quer tentar, né, fazer esse contraponto, um trabalho muito maior. Porque você tem que tentar não só mostrar as evidências do que é correto, em contraponto àquela pseudociência ou aquele negacionismo que está sendo apresentado, mas talvez, ao mesmo tempo, vocês precisem tentar começar a fazer um processo de educação científica, de mostrar, por exemplo, isso aí que você está me falando é uma evidência anedótica, isso não prova nada. Tá? Isso aí que você falou que o doutor fulano de tal, isso é um argumento de autoridade. Né? E hoje em dia é pior ainda. Né? Então, cansei de ver esses argumentos, você vai buscar o doutor fulano de tal, não é doutor coisa nenhuma. Né? Não fez graduação, não é médico, ou teve o diploma cassado, alguma coisa assim. Né? Então, não fique com medo de ser o chato da família e se capacite, estude o que é ciência, entenda o método científico para você ser eficiente na hora que você for contra-argumentar. Muito bom. Eu queria só dar mais um enfoque para que vocês não esqueçam de preencher o formulário, para que vocês recebam o seu certificado e tudo mais, inclusive para uma questão de controle nossa. E que vocês também se atentem às palestras de amanhã, depois de amanhã e na nossa seleção no sábado. Vão ser palestras muito interessantes, amanhã sobre desinformação e na sexta sobre o método científico, estricto sensu, o que de fato é ciência. A próxima pergunta é do Jonas Mateus. O que o senhor sugere a nós, universitários, para não cairmos nas ideias pseudocientíficas, às vezes ministradas por nossos professores de graduação? Estudem. Desenvolvam a via 2 de pensamento crítico, que precisa ser trabalhada. Tá? Então, infelizmente, né, a gente não deveria encontrar pseudociência e negacionismo nas universidades, mas a gente encontra na própria UFG, muito. Tá? Então, a melhor maneira que você tem é de você, né, estudar bastante o método, compreender e exercitar a via 2, que é aquela via racional, né, de buscar respostas do cérebro. Né? E a capacitação, por exemplo, como eu falei, não sei, né, se você já leu ou não, mas, por exemplo, para mim, acho que a leitura de entrada para qualquer pessoa que se interessa sobre isso é um livro do Carl Sagan que se chama O Mundo Assombrado pelos Demônios. Né? Eu acho que para quem quer começar a aprofundar, né, o seu conhecimento sobre pensamento crítico e racional, essa é a porta de entrada. Leia esse livro e, a partir dele, você já vai começar a ter, né, pelas próprias citações que ele faz, as recomendações que ele faz, você já vai ter um caminho bastante direcionado aí, né, de aprendizado. Esse livro, para mim, é um aprendizado fundamental e deveria ser a porta de entrada de todo mundo que quer fazer isso, né, e buscar atrás. Ou seja, eu coloquei alguns livros ali no final da minha palestra, existem vários livros em português e em inglês, né, em português que é a nossa língua materna, mas tem muita coisa em inglês, vale a pena para quem quiser fazer um esforço, que mostra isso, né, essas questões, principalmente essas questões cognitivas. A gente tem que desconfiar muito da gente mesmo. Nós somos o nosso cérebro. Ele pode ser o mecanismo pelo qual a gente desenvolve o pensamento crítico ou racional, mas ele pode ser o primeiro mecanismo de autoenganação que a gente tem, como a gente viu na via 1. Né? Então, para exercitar essa via 2, estudando, lendo,
aprendendo e exercitando, colocando em prática, né? Então não adianta também você ler, por exemplo, o livro do Carl Sagan e depois, quando for, né, no final de semana com os colegas, enfim, se entrar em prática pseudocientífica, né? Porque aí você está colocando tudo que, né, você está aprendendo, exercitando, dando uma chance de que isso seja perdido, né? Mas a minha recomendação seria, então, comece a ler, comece a pesquisar, treinar e exercitar. Muito bom. Ainda mais que a UFG, infelizmente, está muito empesteado com pseudociências. A próxima pergunta é da Larissa, de Freitas Ferro. Sempre bom ver gente do JMJ aqui. Professor, como escapar das armadilhas como o Bill e Ken, em que o debate de ciências x pseudociência virou palco para divulgação de pseudociências, da mesma forma no Brasil com o Olavo de Carvalho? Então, eu acho, né, pelo menos que a estratégia que a maior parte da comunidade científica adota, eu acho que ela é extremamente equivocada, porque ela faz exatamente isso que você está falando, Larissa. A gente dá tudo que um pseudocientista quer é ser colocado ao lado de um cientista, né? E percebam, nesses debates, o pseudocientista ele não está preocupado de convencer o cientista, ele quer um palco, ele quer convencer as pessoas. E quando você coloca, por exemplo, né, no mesmo nível de debate, um cientista e um pseudocientista, para um público leigo, isso passa psicologicamente uma mensagem de que essas coisas são equivalentes. Se eu estou botando um para argumentar como o outro, é porque eu tenho uma equivalência aqui, né? Eu tenho que analisar um e o outro. E isso é uma falsa dicotomia. Isso não é verdadeiro, isso não é um debate, né? Não é um debate científico, porque você não tem uma alternativa. Você está tendo ali uma hipótese científica e uma mentira do lado, né? Eu, particularmente, e uma das coisas que foi o pontapé, inclusive, para a criação da Liga, o que a gente está fazendo aqui, foi uma mesa redonda que aconteceu no ICB uns 2 ou 3 anos atrás. Eu, particularmente, acho que é um grande erro estratégico quando você faz esse tipo de coisa. Então, eu acho que você não tem que ter... lembrem, não é um debate honesto. Então, você não tem que ter uma opinião sendo colocada como um contraposto a um argumento. Então, se você quer fazer, né, por exemplo, sobre terra plana, não tem discussão. Você pode colocar, então, um astrônomo ou um geógrafo mostrando todos os experimentos que já foram feitos e demonstrando que a Terra é redonda. Tá? Não tem que ter um contraponto de que a Terra é plana, não tem que ter alguém defendendo esse ponto, porque esse ponto é uma mentira, né? Então, eu acho que a gente não pode dar esse palco para esse tipo de argumento. Eu falo argumentação, mas não é argumentação, de opinião, é a coisa correta. Porque você está, na verdade, é o debate do sabor de sorvete sendo colocado como se fosse um debate com argumento científico embasado em evidência, né? Então, se você quer discutir evolução na universidade, por exemplo, a gente tem várias coisas em evolução que ainda estão sendo estudadas e descobertas, mas evolução é um fato, né? Então, eu não tenho que ter um defensor do criacionismo para falar que aquilo é uma alternativa para ser, né, ensinada a crianças, por exemplo. Isso não é uma possibilidade científica, né? Novamente, uma coisa que é bom deixar claro aqui é o seguinte, né? Eu sou cientista, então é óbvio, dentro daquelas linhas a qual que eu sigo na minha vida, mas um cientista também é o seguinte, não é que a minha via 1 ela é completamente desligada, não é isso. Você pode ter a sua via 1, mas é como se você tivesse um cachorro, né, o tempo todo na focinheira. Você não pode deixar ele solto, que ele pode fazer um grande estrago, né? Você tem que saber lidar com essas coisas. Mas quando eu estou falando de sistema, aí vias de pensamento, mas quando a gente está falando de sistema de encontrar respostas, né, percebam, se eu quero, né, lembra que o slide dos conjuntos, eu tinha lá que a filosofia se sobrepõe com ciência e se sobrepõe com crença, mas ciência e crença não se sobrepõem. Elas são antagônicas, elas não conversam entre si, tá? Então, se eu vou fazer um debate, por exemplo, eu posso colocar um filósofo na mesma mesa redonda que um cientista? Posso. Mas eu posso botar um pseudocientista? Não, porque um pseudocientista, ele defende o sistema de crenças, que não tem nenhuma sobreposição e é uma visão de mundo completamente antagônica à visão científica, né? Quem quer seguir novamente, aquilo que eu falei para vocês da pílula, tem gente que é feliz,
né, quer ser feliz a sua vida acreditando em mentira, vá ser feliz, vai viver a sua vida, acreditar no que você quer, né, se você acha que isso é o caminho que você vai encontrar as respostas que te agradam, né? Mas o que a gente não pode é achar que essas coisas são equivalentes quando elas não são, né? Então é um grande erro quando você vê um programa de televisão, um debate, você chamando, né, essas duas pessoas para se apresentarem ou debaterem. Na verdade, o que a gente está fazendo é tudo que a pseudociência quer. Muito bom, muito bom. A última pergunta que a gente tem é o Matheus Souza. Professor, tenho duas perguntas. Em primeiro plano, gostaria de saber se o grupo formado tem alguma restrição quanto à adesão de novos membros. Em segundo plano, me pareceu um tanto obscuro falar de ciência e pseudociência sem uma definição criteriosa de ciência. Para isso, eu gostaria que explicasse melhor como a definição tradicional de conhecimento delimita o escopo dessa questão. Sobre o grupo, eu imagino que você está falando da liga, né? Assim, a gente vai ter um processo seletivo no sábado, então quem quiser eventualmente, né, participar da liga, das atividades da liga, conhecer um pouco mais, né, pode no sábado. Tem um formulário que eu acho que a Shell colocou em algum lugar, né, só preencher o formulário, e para aqueles que tiverem interesse nisso, no sábado a gente vai marcar uma conversa, né, e participar do processo seletivo para quem quiser integrar a LAFIC, né. Sobre, né, a definição de ciência, tá? Em detalhes, porque a gente vai ter a palestra na sexta-feira sobre isso, que é do Fausto, né? Mas, a grosso modo, né, a ciência, eu tenho um slide que eu coloquei lá, que eu acho que define bem. Ela é muito mais uma maneira de pensar do que um conjunto de conhecimentos, né? Então, tradicionalmente, quando a gente vai entrar na universidade, escolher a profissão, a gente pensa assim, né, a física estuda tais coisas, biologia estuda tais coisas, química estuda tais coisas. Então, você define a sua ciência pelo objeto de estudo dela, né? Mas o que faz, por exemplo, que química, física e biologia sejam consideradas ciências, e vai ser polêmico agora, né? Engenharia ou medicina, não. Tá? É exatamente a maneira como você vai estruturar o pensamento dessas linhas de pesquisa, digamos assim, né? Então, para ser ciência, ela precisa seguir o método científico, né? Que, a grosso modo, aquele círculo que eu coloquei, o que é o método científico? Bem grosso modo, né? Novamente, isso aqui tem disciplinas de 2 ou 3 períodos na universidade só para explicar o método, mas, a grosso modo, né, você vai fazer observações do mundo real, você vai encontrar alguns padrões que te chamam a atenção, você vai elaborar uma hipótese para explicar esses padrões, então, eu acho que tal coisa acontece por isso, né? E aí você vai bolar experimentos para testar se aquela hipótese que você está formulando, se ela explica o fenômeno ou não. Você vai encontrar resultados. Se esses resultados corroboram a sua hipótese, você está seguindo pelo caminho certo. Então, isso aí explica parcialmente esse fenômeno, é um caminho que eu devo seguir. Né? Se não explica, o que eu faço? Eu abandono, isso aqui não explica. Tá? Então, você abandona aquela hipótese equivocada, né, e você vai tentar encontrar outra explicação. Esse mecanismo de autocorreção, ou seja, nesse mecanismo, ou seja, eu sou capaz de encontrar erros e descartar os erros e tentar encontrar os acertos. Isso é o que basicamente diferencia a ciência das outras duas, né? A filosofia, por exemplo, a grosso modo, ela está interessada se o raciocínio é lógico. Se o raciocínio é lógico, ele vale a pena ser investigado, mesmo que ele não necessariamente reflita uma realidade, né? E na crença, né, você acredita que algo no sistema de crenças, você acredita que algo é real. Você não precisa de provas, você não precisa de evidências científicas para acreditar que aquilo é real. E muito pelo contrário, você normalmente tem a tendência de rejeitar evidências contrárias, né? Muito bom. Tem uma nova pergunta aqui do Emanuel Calou.
O senhor acha que as religiões são de alguma forma estimular o pensamento não crítico e por isso deviam ser reprimidas juntamente com pseudociências? Estou cursando engenharia mecânica no UFG e no primeiro dia de aula o coordenador do nosso curso deixou bem claro que o curso de engenharia mecânica não nos faria cientistas. Tá, vamos lá. Eu evitei, né, tocar no assunto polêmico, mas as religiões são sistema de crenças, né? As religiões talvez sejam, né, o exemplo mais claro que a gente tem quando a gente fala de sistema de crença. A primeira coisa que vem com certeza na cabeça da esmagadora maioria das pessoas são as religiões. Então as pseudociências, elas são muito mais parecidas com religião do que com ciência. É só você ver, por exemplo, a postura frente à cloroquina, dos defensores da cloroquina, né? Já tem um caminhão de artigos científicos mostrando que não funciona. Então, a evidência, novamente, não é que tem dúvida com relação à cloroquina, não tem mais dúvida, não funciona. Já foi testado, já foi comprovado que não funciona. Mas quem tem um sistema de crenças, o que faz? Quando você tem evidência que coloca em risco, em xeque o seu sistema de crenças, você tende a rejeitar a evidência e manter a sua crença, porque você não precisa de evidência, você não precisa de comprovação, basta a sua crença. Né? Então, religiões são, sim, também um sistema de crenças e são muito similares à pseudociência. Tá? Eu sei que o tema é polêmico na hora que eu for falar aqui, mas sim, né? Como o sistema de crenças ele é antagônico ao sistema de método científico e de ciência, de modo geral, o que eu posso adiantar para vocês é que, né, não é uma boa estratégia para alguém que queira ser um cientista correr o risco de, né, se contaminar com qualquer sistema de crenças. Senão pode acontecer, percebam, exemplo clássico, o Eberlin que eu citei lá, né? O design inteligente é uma crença, tá? E ele não é simplesmente uma crença pseudocientífica, mas ele é uma crença pseudocientífica ligada a uma religião. Então, quando você tem um cientista, né, que evidências científicas colocam em choque a religião dele, ele faz o quê? Ele larga a ciência, ele abandona a ciência e ele simplesmente, né, coloca a crença dele como o fato dele acreditar como justificativa para que aquilo seja verdade, né? E isso pode levar a problemas muito sérios. Nos Estados Unidos tem debates sendo discutidos em justiça, inclusive. Aqui no Brasil a coisa está um pouco mais na surdina, mas né, essas tentativas de você ensinar, né, religião como uma alternativa à ciência nas aulas de ciência. Não tem problema nenhum você ensinar, né, criacionismo, né, se você vai num colégio religioso, por exemplo, católico, você quer ensinar criacionismo na aula de religião, ok, é onde isso é adequado. Você quer ensinar criacionismo na aula de ciências, aí não pode. Né? Mas aí eu acho que o Marcos Eberlin é o exemplo mais gritante que a gente tem desse problema de cientistas brincarem com o fogo que né, entrarem no sistema de crenças. Seja ele pseudociência, seja ele religião. E tinha uma segunda pergunta, qual era? Na verdade, ele tinha adicionado um fato, que foi muito interessante, inclusive, de que ele está cursando engenharia na UFG, e que desde o primeiro dia de aula, o coordenador do curso deixou claro que a engenharia mecânica não os faria cientistas. Então, isso é uma coisa que é meio polêmica, mas eu acho que ele foi honesto com você, tá? Eu concordo com o seu coordenador de curso, mas vários coordenadores de curso não vão falar isso tão abertamente ou vão, de fato, malocar. Então, o que acontece? Nos cursos universitários, nas graduações, isso não tem nada a ver com curso técnico, tá? Não estou falando de escola técnica, mas a gente tem aqueles cursos que, em essência, eles são científicos e alguns cursos que, em essência, são técnicos. Tá? Novamente, isso não quer garantir que alguém que faça um curso em essência científico vai ser um cientista, a gente já viu que não tem garantia nenhuma, e nem que alguém que faça um curso em essência técnico não vai desenvolver pensamento crítico racional e não possa ser um cientista. É que o curso não te dá essa facilidade. Então, por exemplo, para um aluno que faça um curso de biologia, física ou química e que goste e que queira seguir a carreira de cientista, ele vai ter mais facilidade, o curso vai dar mais oportunidades
e mostrar de maneira mais clara os caminhos onde ele pode aprender isso. Os cursos técnicos, isso vai ser um pouco mais difícil, o aluno vai ter que correr um pouco mais atrás por conta própria para, né, conseguir suprir essas deficiências que os cursos eventualmente têm, né? Então, por exemplo, medicina, engenharia, veterinária, nutrição, enfermagem, não são cursos que têm em sua essência, né, o pensamento científico, crítico e racional sendo apresentados neles. Não impede que vocês não desenvolvam isso por conta própria, só precisa correr um pouquinho mais atrás do que os alunos dos outros cursos, né? Mas também tem muito aluno de curso dito científico, né? Eu dou aula na biologia, a biologia está cheia de aluno que infelizmente não aproveita essa oportunidade e, né, não desenvolvem essa característica de pensamento crítico, né? E, inclusive, em grandes números, assombrosamente altos números. Mas acabamos, então, com as perguntas. Até então, não recebi mais nenhuma. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, sinta-se à vontade. Eu queria usar esse tempinho para responder que tinha me perguntado um pouco mais por cima se havia alguma restrição. Atualmente, a única restrição que nós estamos tendo é o processo seletivo, ou seja, você precisa fazer o curso introdutório e depois vai ter uma entrevista com a gente, que a entrevista nós vamos, de fato, debater um pouquinho sobre quem nós vamos aceitar. Nós estamos aceitando de início 10 membros. Vamos também falar um pouquinho sobre o que a Liga está fazendo por agora, quais são os planejamentos, os projetos de pesquisa, como que funciona a nossa parte de extensão, tudo mais. E, enfim, tudo isso vai ser acordado durante a entrevista. Vai ser no sábado. E só lembrando, Danilo, então acho que a Chá já colocou o formulário, né? Quem eventualmente já está super empolgado, já acha que vai querer fazer parte, não precisa esperar até sábado, já pode, né, mandar o formulário de inscrição para participar da seleção hoje, ou amanhã, ou na sexta-feira, tá? Que é bom, se você já tem essa noção também, é legal, porque a gente já vai se programando, a gente já vai ter uma noção, né, de quantos vão querer, né, participar ou não, para a gente organizar como é que vai ser no sábado. Então, quem quiser já pode ir, né, manifestando interesse. Perfeito. Eu acho que nós não vamos receber mais nenhuma pergunta. Se alguém quiser destravar o microfone, fazer algum comentário, falar alguma coisa, fazer alguma pergunta, por favor, sintam-se à vontade. Acho que ninguém, então. Pessoal. Bom, qualquer coisa, né, pode mandar depois também se alguém tem muito tímido, ou tiver alguma dúvida mais específica, alguma coisa, quiser entrar em contato com a gente pelo Instagram da Liga, né, pelos meios que a Liga tem de contato, também sinta-se à vontade, né? A ideia é que a gente seja um canal aberto para todo mundo que queira conversar, tirar dúvidas, conhecer um pouco mais sobre pensamento crítico racional, tirar dúvidas sobre pseudociências, tirar dúvidas sobre ciências, né, mesmo que não seja necessariamente fazendo parte oficialmente da Liga, né, vocês podem entrar em contato com a gente. Muito bom.